Olá, gente querida! Hoje é domingo, dia 9 de outubro. Nós estamos celebrando o 28º domingo do tempo comum. Que alegria imensa nos encontrarmos aqui todos os dias para meditar a Santa Palavra de Deus, preparar as celebrações do domingo. É uma grande alegria de fato. A Palavra de Deus não está algemada, não está na prisão. Ela é livre, ela nos guia, nos orienta, faz o coração arder. Obrigado pela sua companhia aqui no canal do YouTube Dom Paulo Jackson. Por favor, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações de novos vídeos. E também espalhe o conteúdo do canal para outras pessoas que podem ser ajudadas com esse comentário do Santo Evangelho. Vamos ao texto do Santo Evangelho, que é de Lucas, capítulo 17, versículos 11 a 19. Aconteceu que, caminhando para Jerusalém, Jesus passava entre a Samaria e a Galileia. Quando estava para entrar num povoado, 10 leprosos vieram ao seu encontro. Pararam à distância e gritaram: Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Ao vê-los, Jesus disse: Ide apresentar-vos aos sacerdotes. Enquanto caminhavam, aconteceu que ficaram curados. Um deles, ao perceber que estava curado, voltou glorificando a Deus em alta voz. Atirou-se aos pés de Jesus com o rosto por terra e lhe agradeceu. E este era um samaritano. Então Jesus lhe perguntou: Não foram 10 os curados? E os outros 9, onde estão? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser este estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, tua fé te salvou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs, meus irmãos, para compreendermos bem o texto do Santo Evangelho de hoje, talvez seja importante começar com o texto da primeira leitura. É uma bela porta de entrada para compreendermos como a Sagrada Escritura lida com a situação da lepra. A primeira leitura é do ciclo do profeta Eliseu, em 2 Reis, capítulo 5. É a cura do sírio Naamã. Naamã é um homem muito importante na Síria, chefe do exército. Ele tem uma escrava judia. Numa das incursões em Israel, ele levou consigo uma escrava judia. Mas apesar de ser rico, importante, poderoso, ele tem lepra. A escrava judia conversa com Naamã e diz: Olha, na minha terra tem um profeta que, se você for lá, ele vai curá-lo. Ela se refere ao profeta Eliseu. Naamã resiste demais, mas finalmente é convencido pelos seus familiares e vai até Eliseu. Eliseu não faz nada de extraordinário. Não diz palavras mágicas, não impõe a mão sobre ele, nada. Simplesmente diz uma coisa: vá, desça
e lave-se 7 vezes nas águas do Rio Jordão. Mais uma vez, Naamã resiste. Que bobagem esse profeta está dizendo. Acaso na minha terra, na Síria, não existem rios muito mais fortes, bonitos, importantes do que... Porque o Rio Jordão é uma porcaria de rio. É um riacho, na verdade. Então, do ponto de vista da grandeza do curso d'água, o Rio Jordão é Michuruca. Então, Naamã reflete assim, reflete sempre a partir da lógica da grandeza. Acaso na minha região não tem rios muito mais importantes do que este? Mas, finalmente, convencido pelos seus soldados subordinados, Naamã entra no Rio Jordão 7 vezes e sai curado. A coisa mais bonita é que Naamã pede a terra que 2 jumentos possam carregar e leva essa terra de Israel para lá, para a Síria, para a terra dele. Derrama essa terra ao solo e a partir daquele dia ele reconhece o Senhor Adonai, o Deus de Israel, como o único Deus verdadeiro. Aquilo que era resistência se torna uma fé viva no Deus verdadeiro. Nessa história do sírio Naamã, na primeira leitura, aqui aparecem elementos tão interessantes. Primeiro, a pequenez, a escrava, o Rio Jordão, o próprio ritual que o profeta Eliseu utiliza. Sem graça nenhuma, não tem graça nenhuma. As coisas de Deus não são espalhafatosas. Depois, o agradecimento. Naamã quer dar presentes ao profeta Eliseu, ele não aceita. E a forma de agradecimento é levar a terra consigo para a Síria. Um terceiro elemento importantíssimo, a fé. Toda a resistência do sírio Naamã se transforma em fé. Fé verdadeira no Deus verdadeiro. É isso que aparece no texto do Evangelho de hoje. Como já sabemos, entre Lucas 9, versículo 51 até 19, 27, Jesus está a caminho de Jerusalém. E ele passa pela fronteira da região da Samaria, uma região considerada impura pelos judeus, por causa da origem dos seus habitantes, fato acontecido sobretudo no século VIII, no ano 721, quando a capital do Reino do Norte, a Samaria, foi destruída e a região foi repovoada por pagãos. 10 leprosos vieram ao seu encontro. A lepra impedia a participação social e religiosa, seja na sinagoga, seja no templo. Percebam, esse é o contexto. Jesus está em território praticamente considerado impuro, em presença de pessoas impuras, os leprosos. Cumprindo a lei, que está em Levítico capítulo 13, versículos 45 e 46, os leprosos gritam de longe. Eles não se aproximam. Eles chamam Jesus de mestre, um título genérico. Jesus os manda ao sacerdote, que tem autoridade exatamente para fazer o diagnóstico sobre a lepra e também comprovar a possível cura, a eventual cura. Na verdade, Jesus antecipa aquilo que vai acontecer. Os 10 leprosos são curados no caminho. Aqui está o problema. O caminho significa entre Jesus, a ordem dada por Jesus, a origem, e o destino, o templo, onde estão os sacerdotes. A cura acontece no enquanto. A cura acontece no caminho, sem a necessidade de um ritual especial do templo.
9 deles, provavelmente 9, vão apresentar-se aos sacerdotes. Como disse, os sacerdotes tinham a autoridade para comprovar que a cura aconteceu. Estes eram judeus. Mas dos 10 curados, somente um deles voltou para agradecer. E esse que volta é samaritano. O evangelista São Lucas tem uma predileção especial pelos samaritanos. Basta recordar a parábola do bom samaritano, própria somente de Lucas. É bem verdade que em 9:52, Jesus sofre a resistência num povoado samaritano. Há um outro tema belíssimo no texto do Evangelho de hoje: a gratidão. Esse é um tema central no Evangelho de Lucas. Além da cura física, Jesus aprofunda a reflexão. E o texto termina com o nível da fé. Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Esse texto é uma bela catequese. Há, portanto, muitas e variadas temáticas interessantes no texto do Evangelho de hoje. Eu quero destacar 5 delas. Primeiro, evitar todo tipo de preconceito, todo tipo de intolerância, todo tipo de discriminação. Aquele homem era samaritano e por isso mesmo era tão odiado pelos judeus. Jesus, ao contrário, acolhe o seu pedido, cura aquele homem e ele é o único que volta para agradecer. O segundo elemento: o nosso Deus é o Deus que cura as nossas lepras, perdoa os nossos pecados, nos refaz completamente, assim como Naamã foi refeito pelo poder da fé e pela ação salvífica e libertadora do profeta Eliseu. Desta vez Jesus cura 10 leprosos. É um modo também de dizer que Jesus é mais importante do que Eliseu. Deus nos cura, Deus nos refaz, Deus nos purifica. Jesus, Yeshua, significa Deus salva. É Deus salvando. Um terceiro elemento importante na liturgia de hoje: a gratidão, o agradecimento, como característica daqueles que foram tocados pela graça de Deus. Um quarto elemento: a passagem do benefício imediato ao discipulado, à fé. Muitos, ontem e hoje, querem somente receber benesses imediatas, matar a fome, encher a barriga, serem curados, coisas meramente imediatas. Percebemos que tanto no caso de Eliseu, o sírio Naamã, quanto aqui no caso deste leproso curado por Jesus, há claramente uma passagem do benefício da cura imediata para o dom da fé. Sintetizando, poderíamos dizer: fé e gratidão sintetizam o texto de hoje. O ponto alto do texto, na verdade, é o fato de ele, o leproso, Naamã também, ter chegado à fé. Uma fé amadurecida a partir da esperança que cura, a partir da súplica ao longe, a esperança de uma cura, o grito suplicante, a confiança na palavra de Jesus. Aqui está outro elemento importante que São Paulo, na segunda leitura, vai destacar. Jesus cura simplesmente pelo poder da palavra, ao longe. A confiança na palavra de Jesus. E esta mesma fé se manifesta também na gratidão. Sua vida chega à plenitude. Exatamente porque ele experimenta a misericórdia de Deus,
na atitude compassiva de Jesus que cura. Jesus, de fato, é Deus salvando. A gratidão a nosso Senhor Jesus Cristo deve ser um elemento fundamental e central da nossa fé. Concluo simplesmente recordando o que Paulo diz a Timóteo. Sabemos que a segunda carta de Paulo a Timóteo é uma espécie de testamento espiritual de Paulo, escrita posteriormente. No texto, Paulo, está prisioneiro, mas ele diz: a palavra de Deus não está aprisionada. A palavra de Deus não está algemada. Mesmo que Paulo, esteja preso, a palavra não o está. E a cura acontece pelo poder da palavra à distância. E a cura se transforma em gratidão. São Paulo resume tudo dizendo: se com ele morremos, com ele também viveremos. Morremos em Cristo pelo batismo e renascemos das águas batismais para uma vida nova. Gratidão e fé, eliminação de todo tipo de preconceito. A palavra de Deus, não algemada, mas livre, forte e libertadora. São elementos bonitos que perpassam a liturgia de hoje. Um grande abraço a você. Até amanhã, se Deus nos permitir. Eu os abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Recorde que a palavra aquece o coração e a Eucaristia nos lança à missão.